Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos e seguiremos assim. Aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação temos muito o que aprender nesta edição do programa. Hoje vamos debater aqui no assunto do dia sobre os problemas oculares mais comuns nas crianças e quais as consequências dessas dificuldades na aprendizagem. Aqui no estúdio vamos conversar com duas especialistas no assunto. Primeiro vou apresentar você que está em casa, a doutora Ana Carolina Collier. Doutora Ana Carolina, ela é oftalmologista do Instituto de Olhos do Recife. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Betânia Ferreira. Betânia é psicopedagoga e daqui a pouquinho as duas vão trazer aqui várias informações. Daqui a pouquinho a gente escuta as especialistas. Antes, deixa eu dizer a você que está em casa o seguinte: a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia são os problemas de vista mais comuns em crianças e bebês, segundo o estudo da Academia Americana de Oftalmologia. E esses problemas de vista, eles afetam mais de 20% das crianças em idade escolar, o que representa, que 1 em cada 4 sofre algum problema visual. Esses problemas, eles podem ser consequência do grande esforço visual devido à televisão, o computador, celulares e videogames, o que não é recomendado pelos especialistas. Agora vamos acompanhar juntos uma reportagem especial que mostra a importância da visão e também quando deve ser feita a visita ao especialista. Fique atento às seguintes informações. Acompanhe. A visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e, por esse motivo, a atenção com a área ocular deve iniciar já nos primeiros anos de vida. Hoje em dia se tem realmente nessa parte de oftalmologia pediátrica um foco muito na prevenção, né? Então a gente tem o teste do olhinho, que é indicado logo nos primeiros meses da criança, quanto mais cedo melhor, porque no teste do olhinho a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se esse olho ele nasceu todo bem formado. Se não tem uma urgência, não tem uma catarata, não tem um glaucoma, alguma coisa de tratamento urgente para que esse olho desenvolva bem a visão. Passada essa fase, esse teste, até os 2 anos é uma época que o olho da criança vai desenvolver a visão muito rapidamente, né? Então, a gente pede um acompanhamento a cada 6 meses. Nessa fase também é a fase que se faz a prevenção dos tumores intraoculares. Hoje em dia já a Sociedade de Oftalmopediatria, juntamente em parceria com a de neonatologia, então a gente tem muitos cursos treinando os profissionais, os médicos neonatologistas. Então já existe todo meio que uma rotina do neonatologista, ou alguns já fazerem, ou já encaminharem para o oftalmo fazer, certo? Algumas maternidades já oferecem o serviço, outras já encaminham direto, mas assim, o próprio neonatologista ele já faz esse encaminhamento para o oftalmo. Feito o teste, atenção para o cronograma de acompanhamento do oftalmologista. Até os 2 anos de idade, a frequência de consulta com o oftalmo pediátrico deve ser de 6 em 6 meses. Passado o 2º ano de vida, visitar o especialista 1 vez por ano é o suficiente. Seguindo essa rotina médica, fica mais fácil de identificar doenças oculares. De nascimento, os problemas mais sérios assim, que a gente tenta excluir logo é a catarata e o glaucoma congênito, que são urgências de tratamento e são tratamentos, a grande maioria, cirúrgicos. A especialista aproveita para detalhar alguns sinais de problemas que atingem os olhos das crianças, como é o caso do estrabismo. A gente vai começar o acompanhamento dessa criança, Como a criança muitas vezes não fala, muitas vezes os estrabismos não são tão esteticamente notáveis, às vezes o pai nota porque é muito grande, mas às vezes não. Então, por isso que a gente recomenda a rotina da criança, certo? Então, a criança bem, que é acompanhada a cada 6 meses, os 2 anos, a gente fecha um ciclo onde a criança ela começa a partir dos 2 anos a enxergar como nós. Até os 2 anos, ela não tem a mesma quantidade de visão que um adulto tem. Essa quantidade ela é adquirida por volta dos 2 aos 4 anos.
Procurar um oftalmologista pediátrico com certeza vai fazer a diferença na hora do atendimento do seu filho, já que tudo é pensado de maneira lúdica. O profissional da área de oftalmopediatria, ele tem que ter todo esse contexto para a criança, esse contexto lúdico, né? Então, é importante você ter no consultório brinquedos, né? Então, assim, não só... a gente tem um olhar diferenciado para a criança. Então, o pai acha que não, mas na hora que a criança ela entra no consultório, a gente já está vendo a reação dela. É uma criança que entra esbarrando nas coisas, né? É uma criança que entra, como ele disse, com um posicionamento de cabeça, uma postura diferente, que pode ser por conta já de um problema visual. Então, tudo isso são, vamos dizer assim, indícios que a gente vai já percebendo desde o início da entrada do consultório. Como ela responde, ela demora, ela não demora. E aí tem os dois lados. Tem a criança que quer usar óculos, então a gente já nota que aquela resposta já é querendo levar a gente para o outro lado. Então, assim, você tem que ter realmente já essa visão, esse olhar diferente para a criança. O tratamento varia de acordo com cada caso. Mas o que realmente não muda é o alerta dos profissionais da área em relação ao uso excessivo de eletrônicos. Hoje a gente mostra muito para os pais a questão do controle do eletrônico das crianças, né? Então, recentemente saiu já um consenso da OMS que não é indicado nenhuma criança abaixo de 1 ano de idade ter contato com eletrônico, certo? Depois desse contato, a partir dos 2 anos, ele tem que ser muito leve, no máximo 1 hora por dia. Não deve ser estimulado, não é? Porque já existem comprovações científicas que o eletrônico excessivamente associado à postura que a criança tem e associada à falta de contato ao ar livre com atividades, ela é um fator importante de desenvolvimento de miopia nessas crianças. Então, você tem países, hoje em dia, asiáticos, que existe uma epidemia de míopes. Porque o asiático, então, o chinês, o coreano, eles usam muito desde cedo. Então, hoje em dia, é um fator importante que a gente passa para os pais. Não estimular o uso do eletrônico precocemente. Pois bem, recomendação da especialista, evite, estimular o uso do eletrônico o quanto antes aí para o seu filho. Que tal estimular a leitura? Então, no decorrer do programa, vamos também estimular e desafiar você que está em casa a você incentivar a leitura aí do seu filho, evitar dar um tablet, por exemplo, ao seu filho antes de um período mais indicado. A especialista vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa, mas agora a gente abre o espaço do assunto do dia para você participar, você que gosta de interagir, gosta de construir aqui o nosso programa, né? O programa aqui é nosso, você pode ligar e participar com a gente. A princípio, você vai ligar para responder a nossa pergunta do dia, a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer, você que está em casa, querido telespectador, liga pra gente, participa. Olha aqui a nossa pergunta de hoje. Queremos saber de você o seguinte: você leva o seu filho com frequência ao oftalmologista? Você leva sim ou não? A pergunta é muito objetiva, deve ser respondida também de forma objetiva, sim ou não. Você leva com frequência o filho ao oftalmologista? Participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, a partir deste momento está ativa. Liga e participa, a gente faz questão de saber aqui a sua opinião e também você já pode aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1547 é a nossa segunda linha, também está disponível para você participar aqui com a gente. Manda aí seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler tudo ao vivo. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Participa também deixando sua pergunta, escreve lá também uma frase e essa frase pode passar aqui no nosso programa no decorrer desta edição. Se você tem WhatsApp, agora sim você pode usar 99209-4819,
99209-4819. Você acessa o WhatsApp, deixa sua pergunta, sua opinião, porque daqui a pouquinho vamos ler aqui ao vivo, repassar a sua dúvida para os especialistas de hoje e elas terão o maior prazer em tirar a sua dúvida sobre o assunto. Você também pode mandar uma frase para essa frase vai passar aqui no decorrer do nosso programa, na nossa telinha. Primeiro quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las no assunto do dia. Doutora Ana Carolina Collier, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Assim, é sempre muito interessante e importante a gente estar aqui esclarecendo um assunto que está realmente bem atual e que é importante que todos os pais sigam essas orientações para melhorar a saúde ocular do seu filho. Também quero dar boas-vindas a Betânia Ferreira. Betânia é psicopedagoga. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia a todos. É também importante considerar o processo de aprendizagem que está diretamente associado justamente à questão da visão. Né? E nós temos assim algumas observações bem importantes para observar nas crianças, no dia a dia, através de professores e coordenadores, para que a gente possa então orientar as famílias a uma decisão e uma orientação mais profissional. Temos dicas e orientações também em telas. Vamos mostrar aqui alguns tópicos, vocês vão nos ajudando e explicando, né, como é que se identifica problemas oculares, de que forma essa identificação ela é feita. A gente tem aqui vários tópicos, por favor, primeiro a oftalmologista vai trazer essas informações gerais para a gente introduzir o tema. Olha só, para identificar é muito importante que essa criança faça o teste do olhinho, a gente acompanhou na reportagem como esse teste deve ser feito e a partir de que idade, né? A partir de que momento. Queria que você só reforçasse pra gente, Ana Carolina, esse teste do olhinho. Custa muito? Existe muito a recusa de se fazer esse teste? E por que ele é importante, mais uma vez, a gente reforça? Não, na verdade, assim, a grande importância do teste do olhinho é porque o teste do olhinho é o primeiro contato do médico oftalmologista com o olho da criança. Então, existem algumas patologias, como a doutora Eveline falou na reportagem, em que você tem que tratar ela assim o mais precoce possível para que você tenha uma recuperação da visão. E as principais doenças que são detectadas no teste do olhinho, que são tratadas e que evitam uma cegueira, é o glaucoma congênito e a catarata congênita, que realmente devem ser a criança que nasce com catarata ou com glaucoma, o ideal é que ela seja operada nas primeiras 4 ou 6 semanas de vida. Então, assim, quanto mais tempo você demorar para esse diagnóstico e para esse tipo de procedimento cirúrgico, menor é a chance da criança recuperar essa visão. Quando ela tem essa catarata congênita, o uso do óculos é o indicado? Não, na verdade, assim, você faz a cirurgia da catarata, você pode colocar uma lente intraocular nessa catarata, em geral, a gente se coloca essa lente intraocular ou não, e depois tem que ver todo o acompanhamento de a parte da estimulação da visão e ver se há necessidade de complementar com o uso do óculos ou não. Próximo tópico para a gente aprender mais aqui, né? Muito importante você que está em casa, que você observe também o olho dessa criança, se está lacrimejando muito, isso pode ser um sinal de algum problema. Pode ser uma simples alergia, pode ser um problema mais sério também, doutora? Pode. O lacrimejamento, às vezes, pode ser um sinal de um problema realmente ocular. Hoje em dia existe aquele lacrimejamento que é assim, mais frequente nas crianças, decorrente do ressecamento ocular. Por quê? Por conta do uso excessivo do telefone celular, dos tablets, dos computadores, que assim, já foi comprovado que quando a gente está na frente de uma tela de computador, por exemplo, uma pessoa normal pisca em torno de 20 vezes no minuto. Uma pessoa que está assim, atenta ao uso do computador, ela geralmente pisca em torno de 6 a 7 vezes, ou seja, 1/3 das vezes. Então isso é uma causa realmente do lacrimejamento. E as próprias alergias oculares, que cada dia é mais frequente, também são as principais causas do lacrimejamento nas crianças. Esse lacrimejamento não tem nada, né, de relação com aquele lacrimejamento da primeira adaptação, né, daquele primeiro momento na escola. Esse aqui é diferente, né, Betânia? Aquele lacrimejamento é normal até um certo ponto, né? Alguns pais também têm dúvidas em relação ao deixar essa criança, que chora muito nesse período de adaptação, mas vocês, profissionais da educação, sabem como lidar com isso e também repassam dicas, não é verdade? Na verdade, são as lágrimazinhas da emoção da criança, né, em se separar dos pais, né, em deixar a mãe ir embora e ficar na escola. O que a gente tem que observar é dentro de sala de aula, tá? No movimento da criança no pátio,
para que nós possamos entender se ela está realmente ali sentindo alguma dificuldade de enxergar. Tá? Então, esse momentozinho, às vezes, mesmo que o teste do olhinho, por exemplo, não dê nada de início, mas esse acompanhamento, esse surgimento, né, de situações mais especiais, eles são muito notados no dia a dia de sala de aula. Eu tenho casos assim que eu posso daqui a um pouquinho exemplificar, né, do que a gente pode realmente observar em sala de aula. Vamos trazer informações mais, né, daqui a pouquinho. Agora, um outro tópico para a gente aprender sobre o que deve chamar a atenção desses pais e também dos profissionais, né? É bom ficar atento ao desvio do olho. Esse estrabismo que a gente falou no começo do programa, seria esse desvio ou é mais do que isso? Não, o desvio ocular é justamente o estrabismo, tá certo? Assim, esse desvio ocular é importante ser acompanhado, ser tratado por vários motivos. Um dos motivos é o seguinte, muitas vezes o desvio ocular ele é o primeiro sinal de que há alguma alteração ocular, às vezes até um tumor ocular. O primeiro sinal seria o olho desvia, porque geralmente o olho que não enxerga bem, ele desvia. Porém, não precisa assim todo mundo ficar desesperado, não, porque a grande maioria dos desvios não tem nada a ver com tumor ocular. Isso são as exceções. Mas por que é importante a gente tratar o desvio ocular? Existe uma patologia chamada ambliopia, que é o quê? É uma criança que tem um olho normal, mas que ele não desenvolve uma boa visão, porque ele não é estimulado. O que seria isso? A partir do momento que o olho da criança desvia, o cérebro ele tem um mecanismo de supressão, que ele apaga a imagem daquele olho e ele fica usando um olho só. Então a criança pode desenvolver menos visão naquele olho desviado se não for estimulado. Então é aquele momento que a gente às vezes coloca aquele tampão, a gente vê na rua a criança com um tampãozinho, um petzinho no olho, é justamente para forçar o olho que está sendo desviado a estimular a visão dele também. Que se ele não for tratado, existe um período de plasticidade que o cérebro tem para aprender a olhar, a enxergar. Se você não faz aquilo numa idade até os 6, 7 anos de idade, você perde essa chance. Então, às vezes, amanhã, mas ele não quer tratar. Ele não tem escolha, infelizmente. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor é o resultado, porque o aprendizado da criança, quanto mais novo, é melhor. Nos primeiros anos de escolar, né, nos primeiros anos da escola, ali, essa criança tem uma certa dificuldade em aceitação? As crianças olham diferente para essa criança que tem o estrabismo, por exemplo? Não. As crianças são tranquilas nesse sentido. As crianças levam tudo de uma maneira assim bem natural. Né? Nós é que às vezes, né, adultos, é que enxergamos através do olhar. Aliás, tentamos enxergar através do olhar da criança, que na verdade não é o nosso. A criança é muito natural, ela é muito espontânea, ela se adapta facilmente a qualquer situação, leva aquilo com muita naturalidade, eu repito. Próximo tópico aqui das nossas dicas, é importante você conferir de perto, né, essa hipermetropia, que a gente vai reforçar mais uma vez, doutora Ana Carolina, o que é e por que é importante, né, conferir de perto a hipermetropia. Porque assim, os problemas oculares mais comuns, os erros refracionais, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A miopia geralmente é mais fácil a gente perceber, porque como a dificuldade é mais para longe, a criança vai se aproximando das coisas, que é o que está mais em moda atualmente por conta do uso excessivo dos tablets. E a hipermetropia às vezes não dá essa dica tão fácil como a miopia. E na verdade, para a criança menor, a hipermetropia às vezes é mais importante do que a miopia. Por quê? Porque a hipermetropia é a visão de perto. E a criança menor, a principal visão que ela tem é a visão de perto. Então, às vezes, a hipermetropia não tratada, ela é mais prejudicial para a criança menor do que a miopia. E muitas vezes a criança não dá essa dica. É uma criança que às vezes tem um desinteresse na escola, ela tem uma dispersão, e muitas vezes não dá essa dica porque ela de longe ela vê, ela não tem mais dificuldade até para perto. E a hipermetropia também está muito relacionada aos desvios. Os desvios convergentes têm uma relação bem íntima com essas hipermetropias altas. Por isso que ela tem que ser, esse exame tem que ser feito para poder a gente corrigir isso o mais precoce possível. Essa falta de atenção às atividades, essa dispersão, é fácil o educador identificar, é fácil trabalhar isso na sala de aula e é fácil também levar essa informação até os pais, que aquilo ali pode ser um problema na visão da criança? É bem fácil quando se tem uma orientação por trás e sempre chamando a atenção dos professores para isso, tá? Quanto à miopia, por exemplo, né, nós sabemos que temos que deixar a criança muito bem preparada para o processo de alfabetização, linguagem escrita principalmente, né? Tudo isso começa com o rabisco, depois com o desenho e vai se consolidando com as letrinhas e a silabação e aí por diante. Então, quando a criança começa a
se colocar mais próxima ao papel, tá? Às vezes é postura. Às vezes ela coloca ali, está meio preguiçentazinha, né? Não dormiu direitinho, ou está meio dodói, então ela vai e fica meio relaxada. Mas o normal é que a criança fique mais ou menos a um palmo do caderno, tá? Lógico, a pequenininha, o palmo dela fica bem menor, não é? Mas se ela vai sempre se aproximando mais, tá? Ela vai sempre procurando enxergar mais de perto. Se você chama o quadro, por exemplo, para fazer um desenhozinho, alguma coisa, as pequenininhas mesmo, de 2, 3 anos de idade, né? Então ela vai e chega muito pertinho, né? Quando ela observa, pega um livrinho e coloca mais assim diante do olhinho, a gente começa a ligar o sinal de alerta para ficar, então, observando. Coordenação também fica de olho. Enquanto a aula acontece, né, alguém de fora da coordenação vai lá, fica de olho na sala para ver se existe algum comportamento diferenciado. E, com isso, a gente vai conseguindo, então, ter mais ou menos a ideia e recomenda. Olha, a nossa recomendação, chama os pais, não é? Nossa recomendação é que vá a um oftalmologista para poder tirar essas dúvidas. E a distância, né, do acender o alerta para a desconfiança ali do problema até chamar os pais até essa escola. Esse tempo é curto ou é considerável? 1 semana, 2 semanas já dá para a gente observar essa insistência. A gente pede, inclusive, aos pais, a partir do momento que a gente chama os pais, diz mais ou menos o que é que observou. Pede para também observar em casa, porque pode ser uma reação da criança ao ambiente escolar, no sentido de que ela está ali para chamar a atenção. Então, é bom que os pais também fiquem atentos. Feito isso, a gente retoma com 8, 10 dias e orienta, então, que faça, não custa nada. É melhor a gente ficar mais... Pecar por excesso. Isso, pecar por excesso. Às vezes não é nada, né? mas às vezes pode ser, realmente. E é muito comum a chegada de pais com as crianças no consultório que foram alertados pela professora, por exemplo? É sim. Muitas vezes, assim, a criança na escola é que realmente percebe, até porque às vezes a criança em casa é mais brincando, e a escola é que ela para e concentra mais. Então é comum realmente a escola pedir, inclusive tem algumas escolas que já pedem, já sugerem de rotina, não pode exigir, mas assim, sugerem que seja feito o exame antes de matricular, que é bem interessante, porque a gente realmente pega muito problema ocular. O astigmatismo, por exemplo, é a criança que troca, assim, números parecidos, troca letras. Então, assim, eu já tive pacientes no consultório, crianças assim, mal alfabetizadas, que a criança passou a alfabetização inteira, a professora orientando os pais trazerem para o oftalmo e foi deixando, foi passando. No final da alfabetização, a criança chegou no consultório, ela tinha um astigmatismo de 4 em cada olho, ou seja, ela arrastou a alfabetização dela inteira e o problema principal dela era visual. A perda de aprendizado nessa fase é irrecuperável. Você pode ajustar, você pode retomar, né, como se fosse um reforço de alfabetização, mas a alfabetização na hora certa é o que vale mais. Não adianta querer levar isso aí adiante, depois eu vejo, não. Porque aqueles momentozinhos de preparação para a leitura e para a escrita, eles são muito importantes. E isso vai se refletir lá no ensino fundamental 2 e no ensino médio, se não foi bem feito. E esse deixar para depois? É desinteresse? É falta de tempo? Ou é porque os pais também esperam até da escola, né? Se pudessem, tinha até um oftalmologista dentro da escola para fazer o exame e passar esse tratamento. Como é que a gente poderia refletir? É hábito mesmo da nossa população? São várias situações, é de família para família. Às vezes a negação, assim, eu quando fiz minha residência médica, aí uma vez eu conversando com o meu chefe, eu falei... E assim, qual é o maior problema, assim, para usar óculos da criança? Ele disse, olha, o principal problema de óculos na criança são os pais. Porque, assim, 99% das crianças, a partir do momento que ela coloca o óculos e que ela percebe que ela está enxergando melhor, ela quer o óculos. É verdade. Então, assim, o óculos vai achar ruim. Não, criança não acha óculos ruim. Uma criança míope, você botou o óculos, ele enxergou, viu tudo nítido. Então, assim, já tive, assim, às vezes uma avó que levou lá e que disse que ela, cara, eu tenho vontade de chorar, que na hora que eu coloquei o óculos nele, ele tinha um astigmatismo alto, ele disse, vó, tá tudo claro, porque ele estava vendo o mundo como ele nunca viu. Então, assim, a criança dificilmente, quando ela percebe o benefício, como a Betânia falou, assim, que a criança, ela realmente se adapta a tudo dificilmente. Então, se é uma coisa que faz bem a ela, a gente não tem essa dificuldade de que criança use óculos, não tem. Ela acaba, quando tira os óculos, por exemplo, em algum momentozinho, ela sente falta. Então, ela própria vai e se consolida. Fica mais segura, né? Fica, e a gente usa, né, a recomendação é o elásticozinho para poder prender. E tanto a questão do oftalmologista, eu queria aproveitar, quanto a questão da audição, que são 2 pontos extremamente importantes, né? Então, quando a gente sente que a criança é uma criança ativa, quando está sozinha, ela brinca, tal e tal,
mas de uma hora para outra você observa que a criança está fazendo de conta que não está ouvindo. Aí a gente vai analisar. É porque realmente ela não quer ouvir, é uma artimanhazinha, é uma saídazinha dela para evitar atender a comandos, ou será que é a questão da audição? Aí eu tenho a visão e a audição como pontos da linguagem. Então, como eu também sou especialista em língua portuguesa, então todo o processo, né, de alfabetização que vai levar ao domínio da leitura e da escrita depende desses primeiros momentozinhos, né, até mais ou menos uns 3, 4 anos em especial, porque a partir daí é a consolidação do processo que vai se efetivando. Eu tenho que correr antes. Aí recomendo o testezinho, né, do ouvido, né, e a questão do oftalmologista. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os problemas na visão que levam, a consequências, às vezes prejudicam o rendimento escolar do seu filho. Então fique atento porque a partir deste momento a Tânia Silva traz as informações da internet sobre o assunto. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você, ótima terça-feira. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Portal Terra. Cerca de 20% das crianças em idade escolar têm problemas oculares. Os pais devem ficar atentos a sinais que a criança apresenta, como reclamar de dor de cabeça no fim das aulas ou demonstrar dificuldades para copiar ou ler o que o professor escreveu no quadro. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar possuem algum problema de visão. O oftalmologista Tiago Ribeiro explicou que nessa fase da vida são comuns problemas como miopia, astigmatismo, hipermetropia e estrabismo. Ele também citou a importância dos pais estarem atentos ao comportamento dos filhos, como assistir muito próximo da TV, fazer esforço para enxergar objetos muito distantes. Já na escola, é importante saber se caiu o interesse pelo estudo ou até mesmo se a criança está mudando de lugar para ficar mais próxima do quadro. Não custa lembrar que procurar um especialista com regularidade é o ideal para cuidar da saúde do seu filho. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente segue, vamos aprender mais aqui sobre o assunto. Vamos recorrer às especialistas, como deve ser feito na prática. Você que está em casa, desconfia que seu filho está com algum problema, para enxergar, tem uma certa dificuldade, está notando, um comportamento diferente. Fique atento, leve, a situação pode ser levada à psicopedagoga dentro da escola. Esse pai pode conversar se ele tem uma dúvida maior sobre isso, sobre aquela indisposição do filho, Pode ser um problema ocular, ele desconfia. Numa simples conversa, vocês podem fazer esse alerta e indicar, que esse filho precisa ir até ao oftalmologista? Sim, especialmente porque a criança, até 3, 4 anos de idade, ela não consegue dizer, na verdade, ou expressar, na verdade, o que sente e como sente. Então, as dificuldades são grandes a partir daí. 2, 3, 4 anos, ela consegue dizer, mas não consegue convencer do que está sendo feito, do que está sentindo. Então, quando a gente observa isso aí, os pais precisam observar o tempo inteiro em casa. E se eu tiver a liberdade de dizer que quanto mais você retardar o uso de aparelho celular, que é o mais comum, porque está à disposição da criança o tempo inteiro. O pai tem, a mãe, a avó, o tio, evitar o máximo, se possível, até 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade. Não precisa entregar o telefone à criança ou o tablet à criança. A criança vai ter a vida inteira lá pela frente. Uma outra recomendação que eu dou, quando eu recebo os pais, é que pense no seu filho quando estiver com 10, 12 anos de idade. Pense como ele vai estar se comportando. Então, uma criança, estávamos conversando agora há pouco aqui, e é um ponto de referência que a gente usa na escola. A criança lá para 10, 12 anos de idade, a pré-adolescência atuando com força total, então a criança se isola num quarto, a criança fica reservada. Por quê? Porque não teve aquele hábito explorado na infância de conviver com as crianças, de juntar um grupinho e ir para um parque público, de chamar a atenção para o correr, o brincar, o ler
também é importante. Então, essa observação dos pais em relação a esse comportamento é que vai dar o ponto de referência para que nós, na escola, possamos atuar. Então, se o pai nota, conta para a escola, procura a escola. Se nós notamos, procuramos os pais, para que haja essa parceria e a criança não se prejudique nesse início de vida escolar. A gente viu, né, na notícia da internet, 20% em média das crianças em idade escolar, elas apresentam algum problema ocular. Esses problemas, né, eles podem ser resolvidos com a simples visita, doutora? A gente poderia dizer assim? Não, a maioria dos problemas oculares, esses 20% que ele refere, existem algumas doenças mais graves, mas que são a minoria. A maioria realmente são os principais problemas, são os estrabismos e são os problemas refracionais, que é justamente a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que são facilmente corrigíveis. Mas como a gente estava falando, e que Betânia acabou de falar, o principal problema do uso excessivo desse telefone celular e tablet não é só o problema ocular, porque realmente já é comprovado mundialmente, isso tem trabalho científico publicado, eu sempre digo até meus pacientes, eu digo, olha, não é sua mãe que é chata, não é sua professora, não é a doutora Carol que é, não. Pode entrar na internet, você não tem seu computador, entre aí e coloque. Uso excessivo de aparelho eletrônico e incidência de miopia. Então, assim, é uma preocupação mundial. Quem começou com esses trabalhos foram os países asiáticos, porque tem cidades na China, na Coreia, que 90% da população jovem é míope. E a previsão para a gente aqui é que em 2050, 50% desses jovens sejam míopes. Já nasceram míopes e desenvolveram, né, aceleraram o processo por conta do uso da tecnologia? Essa tecnologia, né, o uso excessivo, como bem foi frisado, é que acarretou esse problema? Não, existe aquela parte hereditária, né, genética, e que assim, você tem os pais míopes, tem uma chance bem maior de ter miopia. Porém, o que é que tem que ser observado, que foi daí que começou a surgir os estudos, é que, por exemplo, a miopia dos pais com 5 graus de miopia começaram a ficar míope, que era o habitual da miopia em torno dos 12, 13 anos de idade. Hoje, o que a gente observa? Crianças com 5, 6 anos começando a miopia muito mais precocemente. Então, essa miopia aqui dos pais eram 5, dessas crianças vão ser 10, 12. Então, assim, miopias muito maiores, por quê? O uso excessivo desses aparelhos eletrônicos, existe uma alteração da musculatura ocular, tá certo? E que isso aí desenvolve uma miopia maior e mais rápida. Outra coisa que a gente tem observado, que inclusive vai ser um assunto que a gente vai discutir hoje à tarde com os residentes, é um trabalho que a gente botou para a gente abrir discussão, que é um trabalho publicado também. Existem alguns tipos de desvio atualmente, que são estrabismos convergentes agudos, acompanhado de visão dupla, você fica vendo dois constantemente. Eu tenho um caso desse. E que as famílias às vezes se assustam achando que pode ser uma causa neurológica, e não é, às vezes é uma questão muscular, e que são por uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Então, a pessoa que não tem nada, e você passa o dia inteiro forçando sua visão de perto, quando você olha para longe, a musculatura do olho contraída daquele jeito que você não consegue. Então, você começa a ver duplo, e inclusive eu já operei 5 ou 6 pacientes com casos semelhantes, que a gente vai até discutir esse artigo hoje, que é justamente isso, que também é o problema do uso excessivo. Problemas posturais, coluna, e um problema que eu acho, para mim, um dos principais, que o Betânia está justamente frisando, que ela é especialista nessa área, é essa falta de socialização dessas crianças por conta do tempo inteiro você ficar na frente de um aparelho eletrônico. E o bom que a gente frisou, né, Betânia, que é o uso excessivo, né, que fique bem claro, porque a tecnologia ela é aliada na aprendizagem. Mas até 1 ano e 8 meses, mais ou menos, se você puder evitar, tá? Zero, não é, Carol? Também não tem zero. Uma criança de 1 ano tá? usar... Pra quê? Tá? Ela pode até ver alguma coisinha na TV, mais de longe. Tá? O que vai prejudicar mais é a proximidade. Né? Tem a questão do azul também, da luminosidade. Que estimula a proximidade do aparelho. Que o principal é a distância, porque a distância que você está 30 centímetros, você está fazendo uma convergência acomodativa. Mas coloca bem juntinho. E outra coisa, a autonomia, porque uma televisão, você escolhe o lugar que ela senta, você bota a televisão. O tablet, ela mesmo pega, você sai de onde ela está aqui, ela bota onde ela quer. Escolhe ainda o que quer assistir, né? Impressionante. Olha, eu tive um caso no colégio, né, em que a criança, aos 3 anos, 4, 5 mais ou menos, né? Mas começa aos 3, a gente coloca alguma coisa no quadro e a criança começa, a gente usa a expressão tirar do quadro, para poder sentir o espaço do caderno, sentir a linhazinha, como é que funciona. Né? Na verdade, é quando ela tira uma letrinha do quadro, ela ocupa 3 linhas, não bota no meio da página, quando está com 3 anos de idade. E a criança, com 5 anos de idade, 4,5 para 5 anos de idade, ela, quando tirava do quadro que escrevia, ela começou a repetir, ela começou a espelhar
as próprias letras, tá? Então, ela olhava para o quadro, aí escrevia. Quando ela olhava de volta, que eu olhava para cá, ela não notava que já tinha escrito. Aí escrevia novamente. Então, começou a reproduzir tudo de forma repetida. Era justamente um cansaço grande que ela passava a ter na fixação do olhar em determinadas palavras. Então, a gente vai, observa isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, como já conversamos, né? E manda observar em casa, mas normalmente o colégio é o ponto de referência para localizar essas dificuldades que a criança apresenta. A gente sabe aqui e acolá vai ter, né, um episódio ali de dificuldade por uma matéria, um determinado assunto. Mas tem uma diferença entre essa dificuldade de aprender aquele determinado assunto para a dificuldade causada por conta de um problema ocular. Eu digo sempre lá no colégio, né, que a criança que lê e a criança que escreve, que tem o hábito de movimentar a mão e escrever, tá? E que tem o hábito de leitura, ela vai se dar bem, mesmo sem muita vontade de aprender, por exemplo, física ou química, mas o fato de ela entender o conteúdo, a teoria de física ou de química ou de biologia, ela lê e ela entende, tá? Então ela vai e faz um resumozinho. Porque uma dificuldade da gente hoje é justamente a compreensão, né? Às vezes você não faz uma questão de física porque você não entende o que a questão está pedindo, porque você não compreende. Não conseguiu interpretar, leitura né? e interpretação. Então a gente tem a estrutura lá no Casa Forte da língua mática. Então eu dou uma estrutura bem grande de português e matemática, a linguagem e a matemática, como referência para que a criança possa se estabelecer. Aí, com dificuldades de enxergar, a criança vai começar a não se interessar mais pela escrita, tá? Se tem problema de audição, ela não se interessa, por exemplo, aí vem a dislexia, né? Vem o T e o D, a pronúnciazinha é muito diferente? Não, é bem próxima. Então, vem a questão da audição para a linguagem oral, a leitura em voz alta, por exemplo, a gente nota isso. E vem a questão da escrita, que eu acho que, de início, é mais sério ainda do que a audição. Tá? As duas são muito sérias, mas a escrita ela tem que ser corrigida de imediato, porque o processo de movimento, né, da mão, a motora fina, né, quando a criança não enxerga direitinho, ela vai se esquivar de fazer aquele trabalhozinho. Algumas crianças elas conseguem externar, né, que está sentindo uma certa dificuldade, se é de perto, é de longe para enxergar. Aí no consultório, como é que funciona, né? As crianças já respondem ao estímulo da profissional, da médica que está ali à frente, ou às vezes tem uma certa dificuldade? Na verdade, assim, existem várias formas da gente medir isso. Esses testes de informação com figuras para medir a acuidade visual, que é a quantidade de visão, a partir de 3 anos, hoje em dia até antes, porque as crianças assim, são mais sabidas realmente. E aí você, a partir de 2 anos, tem criança com 2 anos e meio, a gente já consegue fazer com que ela informe aquela acuidade visual. Você mede um olho, mede o outro. E às vezes, pelo comportamento da criança, às vezes você tampa um olho, aquele olho ele reage muito, fica irritada, às vezes aquele olho tem uma visão pior. Então, assim, você tem umas dicas. Mas mesmo que a criança não informe nada, a gente tem como perceber, através dos exames que a gente faz, se a criança tem grau, se a criança não tem. E assim, e hoje em dia uma coisa que é comum a gente ver também é aquelas crianças que simulam, entendeu? Que querem usar óculos e às vezes na escola não tem um rendimento bom porque não tem vontade de estudar mesmo e que às vezes quer culpar. E assim, tem crianças, eu já tive crianças que veio até de fora e assim, daqui mesmo, que você chega até que submeter a exames às vezes e meio que começar a ter uma conversa. Criança é artista. Pra poder ela, entendeu? E você sabe o que ela quer. E a gente sabe, porque assim, algumas formas da mentira, a gente sabe que ela está enrolando, né? Aí eu digo logo, ó, se você está achando que vai enganar, você não vai conseguir enganar a gente. E você consegue, mas assim, mas existe aquelas também. Eu digo assim sempre que, até que se prove o contrário, você tem que acreditar no que os pais dizem, no que a criança diz. Né? Assim, você não pode supor. Existe um problema mesmo que chama espasmo de acomodação, que é uma coisa que antigamente era muito pouco frequente, que hoje em dia não é, e que a criança tem uma falsa miopia por um excesso de espasmo muscular. Então, ela fica muito tempo lendo com a visão de perto, ela força e, teoricamente, quando você vai olhar de longe, existe um relaxamento muscular e que o crustalino se contrai e você foca de longe e foca de perto. Então, aquelas crianças que passam muito tempo na visão de perto, às vezes existe uma contratura daquele músculo que, quando você vai fazer o olhar de longe, ela não consegue relaxar. Então, a criança, para longe, fica vendo embaçado. Então, ela não está mentindo. Você faz o exame dela de grau, ela não tem grau. Você tem como descobrir isso através de outra forma de examinar. E ela não tem um grau, aquele grau que ela aparenta ter, mas ela realmente não enxerga. Então, a criança não está mentindo, ela realmente na escola não está. Às vezes está passando por um problema em casa, que justamente com a escola, assim, inclusive às vezes, a gente tem até em contato com alguns professores para poder a gente saber realmente se a criança
realmente ela está enxergando mal daquele jeito, né? A gente Aí tem um que ter ponto é o tempo, né, Carol? Que a Exatamente. gente vai observar isso aí, por isso que é importante. Porque às vezes né? a gente passa muito pouco tempo no consultório e o professor acompanha. Eu já tive assim, psicóloga de escola que eu cheguei assim, minhas filhas estudaram no Damas e eu conhecia a psicóloga e fiquei muito preocupada com um paciente que eu atendi. Só que assim, em 20 minutos de consulta você não vai conhecer o perfil. Mas o perfil dele fugia tanto ao que eu conversei com ela. Aí ela disse, olha, o problema dele é outro. O problema dele não é esse. Aí era um problema num contexto muito maior e tudo, que eles com a vivência da escola tem muito mais assim, experiência nesse sentido do que a gente. Mas assim, a gente dá para perceber. E a criança tem uns escapes, tá? Ela encontra uma forma de comportamento, né? Para superar algumas dificuldades que não sejam de visão. Aí ela encontrou um escape, encontrou um ponto fraco aqui, os pais cedem ou reagem da maneira que ela quer se ela agir assim. Tá? Então vem a questão, por exemplo, os pais usam óculos, né? Tem questão de grau. Então a criança vai e eles ficam angustiados que ela tem esse problema que os pais têm. Aí ela vai e faz um charminho para poder, né? Aí o pai fala, não, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, tal e tal. E a questão da visão mesmo, da visibilidade mesmo. Veja, se eu estou o tempo inteiro, se você pegar agora, né, e ficar um tempão com tablet aqui. Pronto. Quando você levantar a vista, você vai encontrar justamente a reprodução da luminosidade do que você vê aí. Quando tu imaginas esses filminhos infantis, né, em que o movimento das imagens, o colorido é intenso, tá? É justamente isso que prende a criança com muitas informações na telinha, tá? Você imagina a criança ficar ali de olho naquilo, meia hora, tá? Com 3, 4 anos de idade, ou menos, 2 anos de idade. E quando ela levanta a vista, ela não enxerga mais ninguém. Então, quando entra no consultório, que o pai já entra, às vezes, de 1 ano. Já entra com... A gente tem vários brinquedinhos, mas os brinquedinhos que a gente usa, assim, aqueles brinquedinhos, aquela vaquinha que mexe. Isso. São brinquedinhos para chamar a atenção. Que a gente até evita uns que tenham muito som, porque às vezes a criança tem uma audição, mas não tem uma visão tão boa e você acompanha pela audição. Mas, assim, são brinquedos que eles se interessam. Agora, quando ele entra no consultório já com o tablet na mão... Não tira. E no rosto, você não consegue tirar o tablet. Aí você fica sem conseguir examinar, porque ele só quer o tablet e você não quer o tablet. E aí já entra, o começo já fica difícil. Aí eu até peço, ó, desliga o telefone celular, guarde, não vamos deixar agora. Coloca logo um aviso na porta, né? Olha, entre sem o celular. E realmente essa primeira parte do exame, não adianta você dar anestesia na criança, botar ela para dormir, sedar, não adianta. O primeiro exame, não, você tem que observar a criança sem ela acordada, o comportamento. Esse pai e essa mãe que nunca tentou a isso, né? Achava que estava fazendo a melhor coisa do mundo, deixando a criança quieta ali, utilizando o tablet, por exemplo. Como é que ele faz para mudar esse hábito, para mudar esse comportamento? 5, 6 dias. Começa com abstinência. Né? Tem que começar, experimentar, começar em diminuir a quantidade, tá? E a conversa, tá? O olho no olho. Olha, a gente vai começar a fazer isso, você está com dificuldades, né? Ficou comprovado assim, assim, assim. A gente vai reduzir. Se a redução, né, não der certo, porque aí vem a criança, mais um pouquinho, e você vai, tem pessoas que cedem, né? Então, radical, tá? De uma maneira radical. Tira o celular da criança, tá? A criança vai se encontrar outras dificuldades, ela vai se entreter com outras coisas. A criança se adapta facilmente ao ambiente. Então, se você diz, tirei o celular, ela vai chorar um pouquinho, fazer uma birra bem pesada, mas daqui a um pouquinho ela vai achar isso aqui maravilhoso e vai se interessar e vai, né? Coloca à disposição delas brinquedos. Dá né? um exemplo também. Também, né? ou então estimula, ou então vem pra cá, faz isso. Só que a criança... Brinca com o jogo. E não pode ceder. E não pode ceder. Quando disser não, é preciso que seja... A dificuldade é dizer o não. Não, São 10 nãos, né, para poder um sim. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas, daqui a pouco a gente volta, vamos aprender mais sobre esse não, né, que tem que ser dado, de que forma a gente dá esse não para a criança, para que ela aprenda também. Vamos trazer muitas dicas e orientações daqui a pouquinho no programa Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre os problemas na visão das crianças. E esses problemas podem ocasionar uma dificuldade na escola, uma dificuldade de rendimento. Temos aqui também perguntas, muita gente participando, interagindo. Você tem dúvidas? Manda pra gente, 99209-4819. É o nosso WhatsApp, já está disponível. Você pode
escrever sua pergunta. Vamos repassar a partir deste momento aqui para as nossas convidadas de hoje. Tem uma pergunta da Fabiana, ela que mora em Jaboatão dos Guararapes. Ela diz que tem um filho de 1 ano e 3 meses. Ela fala que a criança nasceu com pitose palpebral congênita. Fez o teste ali do olhinho e agora está tudo bem. Mas levou, né, até esse oftalmologista e foram informados que a cirurgia só pode ocorrer a partir dos 3 anos de idade por conta desse problema, pitose palpebral congênita. A pergunta dela é a seguinte: há outra forma de tratar esse problema sem precisar recorrer à cirurgia? Ela fala que ela e o marido estão com medo. O que fazer? Não, a pitose é um defeitozinho na pálpebra e que a criança nasce com, pode ser dos 2 olhos, mas geralmente é unilateral, que ela nasce com uma pálpebra um pouco mais baixa. Quando essa pitose é total, que você fecha totalmente o olho, aí a gente tem que fazer uma cirurgia meio que de urgência, porque a gente tem que deixar pelo menos algum espaço para esse olho ver. E quando essa pitose é parcial, que deve ser o caso dele, a gente normalmente aguarda a criança ficar um pouco maior, 3 anos ou até às vezes mais um pouquinho, para poder a gente fazer, porque aí é uma questão mais estética realmente, fica um lado mais baixo que o outro, fica assim, fica feio. Mas assim, o tratamento realmente é cirúrgico, não tem outra forma da gente tratar. Outra participação aqui, o Valtemir acessou o WhatsApp, deixou a seguinte pergunta: tenho um filho de 6 anos, ele usa óculos há um certo tempo e foi levá-lo, né, ontem para fazer um exame periódico. Ficou bastante insatisfeito. Ele diz o seguinte: a consulta, né, que foi realizada através do plano de saúde, o médico ele fala que apenas sentou na cadeira, pediu para que o filho dele lesse apenas algumas letras. E a impressão que ele teve era que o profissional queria se livrar, né, daquela consulta para atender mais clientes, mais pessoas. E ele diz a sua opinião que ficou insatisfeito, que teve esse problema. Ele deve pedir uma nova consulta, um novo exame para ser mais detalhado? Ou já que ele usava óculos e o médico sabia da situação do filho, isso é suficiente? Sentar e ler algumas letras ali para saber como é que está a visão? Não, na verdade, assim, um exame oftalmológico completo deve ser feito em criança principalmente. Na grande maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente faz a primeira parte, que mede a acuidade visual da criança. Depois você faz uma avaliação da motilidade ocular para ver se a criança tem algum desvio, manda a criança fixada em longe, fixada de perto. Dependendo da criança, se tem algum problema com cor, a gente às vezes faz um teste de cores. Faz o exame da biomicroscopia, que você senta a criança no aparelho, quem já foi um oftalmologista sabe como é, que você bota o queixinho no aparelho e você vê que você vai ver cristalino, vai ver córnea. Depois, dilata a pupila da criança com o colírio, porque assim, uma refração da criança sempre deve ser feita com a pupila dilatada. Depois você volta, a gente faz a segunda parte, que é justamente o exame da refração do grau, para ver se mudou alguma coisa. E ele já usa óculos para ver se o óculos continua a mesma coisa, porque em criança é normal o grau mudar. E depois, no final, ainda faz o exame do fundo do olho, para a gente ver o nervo óptico, ver retina. Então, esse é o exame oftalmológico completo e ideal. Então, realmente, se ele ficou insatisfeito, eu acho que ele realmente deveria procurar e até fazer uma queixa no próprio local, ao próprio médico. Assim, a título de sugestões, eu acho que seria interessante. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, fala que mora em Palmares e tem um sobrinho que tem um desvio no olho, né, e um estrabismo. E a pessoa pergunta, né, de que forma ela poderia trabalhar isso em casa, né, a questão da aceitação, porque ela não fala a idade da criança, mas ela está numa idade em que ela sente uma certa timidez por conta desse problema. Uma conversa com essa criança, alguma atividade poderia ajudá-la? Existem as atividades que são recomendadas através de um profissional da área. São né? exercícios para a visão. Isso. E Mas quanto pra à questão da aceitação, é interessante sabermos a idade dessa criança, né? Porque quando a criança é menorzinha, é mais fácil você a entreter e você desviar a atenção, né? E você fazer um trabalhozinho de aceitação, que isso é normal. Aí vem as historinhas, né? Vem talvez até alguns filminhos que a gente possa mostrar que a criança aquilo é natural, que acontece. Né? Aí mostrar outros casos também, né? Não é só o olhinho, né? Mas pode ter o bracinho, outras dificuldades que possam ser apresentadas na formação, na estrutura da criança. Né? Agora, quando a criança já é maior, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado, talvez até com acompanhamento psicológico mesmo. Por quê? Porque talvez esse trauma venha de mais tempo e esteja guardadinho ali. Então é preciso fazer uma terapiazinha com mais frequência, não é? Para poder o profissional da pedagogia trabalha dentro da atividade que mexe com o aprendizado.
O da psicologia, ele já vai mexer com aqueles outros detalhezinhos, não é? Que fazem parte, muitas vezes, do inconsciente. Não é? Então, é um trabalho que precisa ser feito de acordo com a idade da criança. Por isso que seria tão importante saber a idade. Falar a idade. E o oftalmo vai entrar com uma ação, né, para poder corrigir a maioria problema. dos estrabismos, eles são corrigidos com cirurgia, né? Existe um percentual menor que você coloca o óculos e que o óculos resolve o desvio. Que às vezes você pode até substituir por uma linha de contato, mas assim, em geral o óculos. E a maior parte deles realmente é cirúrgico. E realmente, o olhar é a primeira coisa que se vê numa pessoa. Então, realmente, o estrabismo era uma briga que sempre a gente tinha, assim, porque muita gente considerava estrabismo como uma cirurgia estética, convênio, não quer cobrir. Não é, gente. O normal você não é nascer com o olho torto, entendeu? Assim, e realmente isso aí, existe trabalho na área do pessoal de oftalmologia mesmo, que é assim, as crianças mudam o comportamento totalmente depois de uma cirurgia. Já teve várias crianças em que a mãe pergunta, doutora Carol, que anestesia foi essa que você deu no menino? Que ele antes era um menino super calmo, hoje em dia... Na verdade, não é. Ele muitas vezes é uma criança e como ele vê o problema dele, ele chegava numa sala de aula e ele não fica querendo chamar a atenção porque alguém vai tirar uma brincadeira. A partir do momento que você corrige o desvio e que ele se sente uma pessoa normal, ele vira uma criança normal. Então, ele brinca mais. Ele tem que ser ativa. E é uma coisa que a gente deve corrigir. Assim, mesmo em serviço público, às vezes é difícil, você quer demora. Mas assim, até eu brinco que às vezes até na rua, enquanto pessoas, eu chamo discretamente. Às vezes pergunto, você tem vontade de operar? Porque às vezes a pessoa não sabe que tem a cirurgia. E assim, a maioria das pessoas querem, porque realmente é uma coisa que esteticamente mexe muito com a pessoa. É uma cirurgia simples? E é uma cirurgia relativamente simples. E a autoestima, né, dessa criança devolvida, ela vai participar mais, das socializa atividades, muito melhor. Vai se destacar um pouco mais, vai ter um rendimento melhorado. A convivência com os colegas, a relação com os pais, não é? Com as pessoas de fora, ela vai se sentir muito mais à vontade, muito mais à vontade. Vamos a mais participações? Fabiana, que mora em Bezerros, ela diz o seguinte: ela tem uma filha de 7 anos e ela levou a filha até o oftalmologista e ele diagnosticou que ela tem astigmatismo. Passou os óculos. Mas ela reclama todos os dias com a filha porque ela quer ficar sem os óculos. E ela se preocupa bastante, essa mãe, porque ela tem medo que esse problema aumente por conta do não uso dos óculos. Às vezes chego a pedir a ela e digo, né, que ela precisa usar para poder enxergar bem. Se ela deixar de usar, esse problema pode piorar? Se possível, me oriente sobre isso. Não, assim, só para tranquilizar, na verdade, assim, o que faz o grau aumentar, tanto a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, não é o fato de você usar ou não usar o óculos, tá? Independente de você usar ou não usar, a miopia, em geral, ela aumenta, a hipermetropia, em geral, ela diminui à medida que a gente cresce, é meio que uma curva, né, com o crescimento. E o astigmatismo, ele pode tanto aumentar, como ficar estável, como diminuir. Então, assim, não é o fato de usar ou não usar. O que, assim, tem que avaliar, porque, por exemplo, se ela tem um astigmatismo alto, ela vai ter uma dificuldade na escola maior por conta do não uso, às vezes a questão de vaidade vai prejudicar o rendimento dela. Como às vezes a gente pega, eu tenho uma paciente com 5 de miopia que nunca quis usar óculos. Então, assim, você prefere ver mal a vida inteira para não usar óculos. Então, assim, tem que ver até o grau de comprometimento, porque, assim, se for um astigmatismo pequeno, às vezes ele dá um pequeno sintoma, assim, uma dor de cabeça. E aí, se isso aí não for uma coisa intensa, ela pode até ficar sem, mas aí vai ser muito questão dela, né? Mas se realmente que é uma coisa que está prejudicando ela na escola, tudo, eu acho que a mãe tem que realmente insistir e meio que botar um castigo para ela usar o óculos. E a conversa dos pais, né? Quando a criança ela não quer participar, a escola também poderia ser acionada, né? Por esse pai desenvolver alguma atividade para que se estimule, né, essa criança a utilizar o óculos, por exemplo? Sim, eu sugiro, inclusive, que se ela está em idade escolar, acho que é jovem, né? Uma jovem. 7 anos. 7 anos. Então, começar no colégio, né? Pedir ajuda, né, do setor de orientação educacional, né? Pedir ajuda aos professores, uma conversazinha assim de pé de orelha com os professores, para dizer, olha, dá uma ajudadazinha para que ela então vá se acostumando, né? Que ela vá sentindo a necessidade de usar. Eu acho que essa parceria escola-família, ela é muito forte. Tá? Então, se a família tem dificuldade, procura a escola. Se a escola tem dificuldade, procura a família e, numa conversa, a gente chega a uma conclusão e a uma orientação que satisfaça. Porque eu digo sempre, sabe, que quando eu converso com os pais e, às vezes, eles reagem de forma negativa àquela orientação, aí eu digo, olha, eu não estou preocupada com vocês. Eu estou preocupada com o filho de vocês. Quem está matriculado no Colégio Casa Forte é seu filho, não é você.
Então, eu preciso que vocês entendam a necessidade de a gente seguir juntos um determinado tipo de orientação, porque eu preciso pensar no seu filho com 10, 12, 15 anos de idade. Então, para isso, eu tenho que criar bons hábitos e habilidades na infância. Aí, aos pouquinhos, eles vão cedendo, dão uma rabisacazinha, né? Dão uma reação assim meio esquisita. Acho que mas o aí colégio está querendo dar um passo, né, a mais, mas não é. Mas Pensando depois no futuro do vem filho. e desculpe e agradece. É muito legal essa relação, tá? Muito legal também estar sendo aprender com vocês, mas agora eu vou pedir licença. Temos que fazer aquele rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar uma receita especial, pão de leite. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pega aí papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe aquele momento que bate aquela vontade de comer um pão bem quentinho, mas aí você lembra que é intolerante ao glúten? Hoje eu vou dar uma receita bem especial e super fácil de fazer, que ela é sem glúten e com apenas 3 ingredientes. Ficou curioso para saber todos os detalhes? Então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Você vai precisar de 12 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Vamos começar? Vocês vão ver como é fácil fazer essa receita. Aqui eu tenho leite em pó e eu vou misturar com os ovos. Após misturar bem, a gente vai acrescentar o fermento em pó. E aí vocês já vão perceber que ela vai virar tipo uma esponjinha, como se fosse uma massa de pão mesmo. Já está pronta a nossa massa. Aqui eu tenho uma assadeira e eu vou pegar com uma colher as bolinhas e vou colocando na assadeira, não precisa untar. Então com a colherzinha mesmo, eu vou colocando pequenas porções e nós vamos levar para assar no forno a 180 graus por 20 minutos. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. E uma ótima dica para acompanhar estes pãezinhos é o creme de ricota. E como eu amo essa receita, eu não resisto e vou comer um. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia. Na fanpage você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Mais uma vez, muito obrigado a Luciana Luna. E a gente segue, tem mais coisa boa aqui no Assunto do Dia. A partir de agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades. Olha só, uma vaga para vendedor interno, 2 oportunidades para vendedor interno, são 2 vagas.
Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário, são 2 vagas para vendedor interno. Vamos a outras oportunidades de trabalho. Olha só, agora sim, uma vaga para ajudante de farmácia, uma oportunidade. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. E a gente lembra que essa vaga ela é exclusiva para pessoa com deficiência. Uma vaga para ajudante de farmácia. Vamos a mais oportunidades? Olha só, agora tem 6 vagas para fiscal de prevenção de perdas. 6 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência também de 6 meses e o salário é de R$ 998. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, agora você vai pegar o papel e a caneta para anotar o telefone. É o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue, vamos aprender mais aqui no nosso programa, vamos conversar com as especialistas mais uma vez aqui no nosso estúdio e temos aqui algumas participações no nosso WhatsApp, também na nossa fanpage, muita gente elogiando aqui as convidadas, a gente agradece cada participação. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, ainda há tempo de você mandar a sua dúvida. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas disse que mora em Olinda e queria saber o seguinte, é verdade que os óculos têm prazo de validade? Sim ou não? Isso é um mito ou uma verdade? A gente poderia dizer que o óculos você compra já sabendo que tem um tempo de duração, doutora? Mito ou verdade? É mito, e eu digo isso todo dia. Porque às vezes você não tem condição de fazer uma consulta, às vezes no serviço público você não consegue. Então assim, o óculos não tem validade. Enquanto você não consegue fazer uma outra consulta, o ideal é você permanecer com o seu óculos antigo e não jogar ele fora. Agora, às vezes ele está muito arranhado, às vezes você coloca a película de antirreflexo, às vezes embaça. Mas assim, enquanto você não faz outro, é bem melhor você continuar com o antigo do que você jogar ele fora. Carla Patrícia também está participando aqui do nosso programa. Ela queria saber o seguinte, quais as atitudes que nós pais podemos evitar para não prejudicar a visão dos filhos? Falamos muito sobre o uso excessivo da tecnologia. A gente poderia voltar a falar sobre isso, né? Evitar estimular de forma exagerada, né, Betânia? Cada vez que a criança, por exemplo, pedir o celular, se ela já está habituada a isso. Então, daqui a um pouquinho, vamos brincar disso antes, para poder tentar fazer com que isso aí passe a ser esquecido pelo menos 15 minutos, 20 minutos, meia hora você consegue ganhar nisso aí, né? E lembrando mais uma vez, pessoal, não precisa dar telefone celular à criança. A criança vai ter a vida inteira para estar com o celular, né? Eu tenho casos de pais dizendo que vai dar um telefone de última geração para uma criança de 9 anos de idade. Não precisa. A criança não sai sozinha, a criança não toma ônibus sozinha, na maioria das vezes. Se toma, mas pelo menos vai para lugares mais próximos, não é verdade? Então, a criança, se está na escola, a escola deve ter um telefone fixo. Existe telefone fixo na escola. É normal. Então, se deixou a criança na escola, se houver alguma coisa, a gente chama. Nós ligamos para os pais, não é? Se precisar de alguma coisa, liga para a escola que a gente localiza a criança. O pessoal vai até a sala de aula, dá um recadozinho, não tem problema algum. Então, a criança não precisa de celular. Quanto mais tarde, melhor. Lembre-se, criança que com 8, 9, 10, 11 anos de idade dá trabalho para estudar em casa e você fica louco com essa criança. Hábitos. Lógico que para a criança pequenininha, uma galinha pintadinha ou então qualquer outra. Gente, é interessante, é melhor do que você ir desenhar. A mãozinha dói. Há crianças com 5 anos, interessantíssimo. Não é que quando começam nesse processo de tirar do quadro e escrever a tarefa que vai para casa no caderno, aí tem dor da mão, tem dor de cabeça, né? Que fica se desculpando, porque realmente no começo a dificuldade é grande. Ela realmente fica com a mãozinha doendo, até que ela se habitua e faz a coisa com naturalidade. A criança que não tem esse hábito, porque está habituada a passar o dedinho na tela, é muito prático passar o dedinho ali na tela, ou então ela vai clicando ali com o dedinho duro,
Pega no lápis, eu preciso dos 5 dedinhos para pegar no lápis. Eu preciso fazer o meu movimentozinho, pego com 3, mas eu preciso fazer o movimentozinho para deslizar a mão no papel. Isso dá trabalho, isso é difícil. Então, não vamos simplificar a vida da criança nessa fase em que ela precisa ter a escrita como uma referência, o diferencial humano, não é? Que é justamente a questão do letramento. Em casa, doutor, o que é que eu posso fazer para cuidar bem da minha visão? Da visão das crianças e da visão do adulto também. Tem alguns hábitos simples que a gente poderia agora fazer um resumo, né? Já que estamos no último bloco do programa, seria evitar, por exemplo, assistir televisão muito em cima ali do aparelho. O que mais a gente pode fazer? Lavar os olhos também é um bom hábito, né? Vai estar tratando bem desses olhos? Não, então assim, os bons hábitos são coisas simples, tá? É você sempre lavar o rosto, mulheres, sempre que sair usar maquiagem, você chegar em casa antes de dormir, tirar a maquiagem. Usuário de lente de contato, sempre ter os cuidados recomendados, não dormir com lente. Os óculos, sempre estar limpando os óculos. E assim, não é que a gente vai querer a tecnologia que hoje em dia existe, é uma ida sem volta. Tem muita gente, profissionais, que trabalham o dia inteiro no computador e vão precisar trabalhar. Assim, a gente, consultório médico, a gente não usa tanto porque a gente levanta e faz o exame, mas assim, a maioria dos prontuários hoje são eletrônicos, então assim, os colégios, você vai estudar, as videoaulas, então assim, o computador é uma realidade. Agora, o que é que a gente quer? Você não precisa mudar, não é que a gente vai mudar essa realidade. Isso é realmente uma ida sem volta e que a tecnologia vai melhorar muitas coisas. Agora, não precisa, feito o Betânia está falando, uma criança de 1 ano e meio de idade, ao invés de estar no parquinho do prédio embaixo brincando, tá brincando com os joguinhos lúdicos de você encaixe, você está com a criança na frente de um celular, passar 5, 6 horas por dia assistindo um filminho. Isso não tem necessidade. Televisão, hoje tem televisões que são cinemas. Existe aquele espaço que é o ideal, mas mesmo assim, não é para a criança passar o dia na televisão. A criança tem que brincar, a criança tem que correr, tem que desenvolver a parte motora, tem que assim fazer as brincadeiras que se faziam antigamente, mas que são brincadeiras que existem e que desenvolvem toda a parte motora. Então assim, os hábitos são simples, são os hábitos que a gente sempre teve. Agora, evitar esse uso excessivo. E hoje, realmente, o vilão do momento são os telefones celulares, os tablets, que qualquer criança, em qualquer idade, fora que assim, o fato de você ter um tablet, um celular, ela pode acessar aquilo ali a qualquer hora. Além do que, a criança começa a ficar um pouco maior, ainda tem o risco de você acessar coisas perigosas que não são próprias para a idade, que às vezes você não tem bloqueio nesses sites da vida que você não sabe, que a criança às vezes vai pegar. Então, assim, tem todo esse cuidado, principalmente em relação a isso. E em relação aos problemas oculares, que realmente a gente sabe, está comprovado cientificamente, que esse uso excessivo dos computadores, dos celulares, causam hoje em dia um índice muito maior de desvios e de, principalmente, miopias. Temos aqui várias participações através também da fanpage facebook.com/assunto do dia. O Zezinho Santana, ele parabeniza aqui as convidadas e diz que é um tema muito importante para os papais e para as mamães, para que orientem, né, aos filhos, para que eles fiquem cada vez mais distantes desses problemas oculares. A gente agradece aqui a participação do Zezinho Santana, participando da nossa fanpage. No começo do programa, a gente sugeriu trocar o tablet pelo livro, o incentivo à leitura. Como é que esse papai e essa mamãe pode fazer isso? Ao invés do tablet, dar um livro. Lembrando que a criação de hábitos ela é feita na infância. Então, se a criança não está começando a se desenvolver, então você já vai começar com o hábitozinho da leitura com eles antes de dormir, pegar um intervalozinho de vez em quando e vamos ver isso aqui. Mesmo com 1 ano, 2 anos de idade, a criança não lê letrinhas, mas ela lê figuras, ela lê imagens. Eu tenho uma linguagem não verbal muito forte. Aquele colorido da criança, né, dos livrinhos infantis para a criança, são maravilhosos. Então ela fica ali com o livrinho e ela vai criando a própria história pelo que ela visualiza. É uma questão também de valorizar essa área. Se a criança não tem esse hábito e está um pouquinho viciada, né, no equipamento eletrônico, então é começar a cortar, começar a estabelecer limites. Vamos sentar, fazer um acordo. Eu adoro um combinado, adoro acordo. Tá? Então vamos fazer o nosso horário de uso do celular ou de uso do tablet. Tá? Então você pode fazer isso nesse horário, você pode fazer isso assim. Então você vai fazer as tarefas, depois você tem 15 minutinhos. Então, esses 15 minutinhos, coloca alguma coisa ali para gritar que acabou aquele horário. Né? É muito importante que faça isso. E nunca deixar a criança se alimentar com o celular junto, em qualquer que seja a idade. Porque agora estão colocando o copinho do suco
né? Apoia até o celular. Apoia o celular ali, a criança nem sentiu o sabor da comida, sente. Porque a ideia está voltada justamente para o filminho. Então, a hora da refeição é sagrada, a hora do lanchinho, né, mesmo que seja rápido, é sagrada, tá? E as tarefas estão sempre à frente do uso do eletrônico. E a criança, ela pede o não, né? Ela precisa receber o não. 10, para né? saber lidar com a frustração. 10 nãos, né? Para cada um Para sim. cada 5. Lógico, eu estou exagerando um pouquinho, mas a criança é muito viva, então até 3, 4 vezes que você diz não, ela vai tentar a quinta. Se disser 5, ela tenta a sexta. Até que você olha no olhinho dela e diz, olha, não adianta insistir, porque já é não. E, de preferência, não ceder nunca naquele momento em que você repete um não diga sim, porque você perdeu todo um processo. Seu processo de... perdeu todo o processo. Por falar em processos, né? Quando essa criança é estimulada à leitura, ela precisa também dar um intervalo ali naquela leitura para a vista não cansar muito e ela também não ter algum problema na visão? Não, a gente sempre orienta, mais ou menos a cada hora de leitura, de estudo, dê uma paradinha de 5 minutos, levanta, bebe água, dá um descanso de não olhar para o horizonte. Mas o que acontece hoje também? Eu digo que até na minha casa é assim. Todo mundo está lendo, estudando. Aí você vai dar um intervalozinho de 10 minutos, você vai pegar o telefone do celular para ver os WhatsApp. Não adiantou. Então não adiantou. Então, o momento de descanso tem que ser você tirar o olho da visão perto, levanta, vai beber água, vai na cozinha, dá um lanchinho, então vai na varanda, dá uma olhada, para poder você relaxar aquele olho, para não forçar de estar toda hora naquela visão de perto, até porque isso vai lhe dar um conforto maior quando você voltar ali. Porque se não tem esse descanso, existe ali a vista cansada, é daí que surge ou Não, na verdade, não é assim, isso? a vista cansada, existe da dois idade, tipos de vista né? cansada. A vista cansada tradicionalmente, que chama, é a vista cansada da idade, que é a Sim. partir dos 40 anos, justamente essa parte de musculatura, de você fazer o foco longe e perto, você vai perdendo. Então é o que a gente chama de vista cansada mais comum. Mas existe também aquelas crianças que às vezes, né, ele tem um cansaço visual, é aquela criança que vive reclamando um pouquinho de dor de cabeça, de enjoo, às vezes quando você está forçando muito, que pode ser também usado assim, esse termo nesse sentido. Que você descansando dá uma melhorada. O que a gente não cansa é de ouvir vocês, né? Sempre com várias dicas, orientando os papais e as mamães que estão nos acompanhando. É sempre um prazer recebê-las aqui no Muito nosso legal. programa. A gente fez uma pergunta no começo desta edição do Assunto do Dia, a nossa enquete. Hoje, a nossa pergunta foi a seguinte, olha só, acompanhe com a gente. A enquete do dia. A gente queria saber, perguntou a você, na verdade, se você leva o seu filho com frequência ao oftalmologista. Olha só, das pessoas que participaram, 55% disseram que sim, que levam com uma certa frequência. 45% disseram que não ou que ainda não, porque diante das explicações, né, doutora Ana, tem que levar com uma certa frequência, essa frequência é determinada pelo especialista. É de forma individualizada o tratamento, não é verdade? Isso. Se tem algum problema, precisa voltar mais cedo. Se não tem um espaço maior de tempo. Na verdade, assim, infelizmente, eu acho que uma das coisas também que contribui para que a gente não consiga, às vezes, essa consulta com tanta frequência, às vezes, assim, o serviço público, hoje em dia, não é fácil você conseguir marcação de consulta, infelizmente. Assim, a gente é meio sobrecarregado. Mas, assim, o ideal é que você realmente faça um esforço. Porque, assim, esses intervalos de volta, depende muito do problema que a criança tem. Quando a criança não tem nada, você pode até passar mais de um ano, às vezes, quando você não consegue. Agora, realmente essa visita regular anualmente seria interessante. Então, assim, quem não está indo só por esquecimento, seria importante. Principalmente antes do início das aulas. Uhum. Né? Exatamente. Antes do início do ano letivo. No meio do ano letivo também Por isso pode. que eu nunca tiro férias em dezembro, nem janeiro, nem julho, porque é justamente a época que o consultório é mais movimentado por conta Para disso, que é justamente antes já das passar aulas. o ano mais tranquilo, Bem, entendeu? Não esperar surgir o sintoma para você tratar, entendeu? Reta final do programa, agora para agradecer aqui as nossas convidadas, quero dizer, foi muito bom recebê-las aqui no Assunto do Dia. Betânia Ferreira, ela que é psicopedagoga, muito obrigado pela participação, agora o espaço fica aberto. Aquele último recado, considerações finais. Fique à vontade, Betânia. Eu só penso que em questões de aprendizagem, fiquem de olho se a criança em casa, por exemplo, porque na escola a gente vai observar, não é? Se está reclamando porque está cansado, se está reclamando porque a cabecinha está doendo, se está reclamando, se sentindo mal, ou se vai baixando muito a cabeça e aproximando muito do papel.
avisa na escola que isso está acontecendo, né? Para que nós possamos, então, em conjunto, fazer um trabalho bem legal. Escola e família precisam estar sempre juntinhos, caminhando bem juntinhos para evitar esses problemas. Mais uma vez, muito obrigado, Betânia. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer a doutora Ana Carolina Collier, ela que é oftalmologista do Instituto de Olhos do Recife. Muito obrigado, doutora. O último recado, fique à vontade. Não, assim, a gente que agradece essa oportunidade, porque é sempre assim, importante, principalmente a gente que lida com criança, e a gente sabe da importância desse tratamento precoce, assim, e realmente assim, sugerir que, mesmo independente de ter problemas, que essa consulta regular com o oftalmologista realmente é importante, e às vezes é um pequeno problema, uma correção com o óculos, resolve todo o desenvolvimento escolar, todo o aprendizado da criança, que pode ser prejudicado por conta disso. Então, assim, que a maioria das vezes é um problema simples de ser resolvido e que apenas com uma consulta a gente consegue resolver. Então, assim, é só alertar para que realmente essa consulta aconteça. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!